Bem-vindos a mais uma exploração nossa aqui das novidades em descarbonização e, claro, competitividade. Como a gente sempre faz, vamos dar aquela olhada mais a fundo no material que nosso ouvinte compartilhou. Desta vez, é a edição 17 da newsletter Descarbonização Competitiva. Essa edição cobre ali a primeira semana de setembro de 2025, né? De 31 de agosto a 6 de setembro. Tem bastante coisa aqui. Bom, a nossa ideia é mergulhar nesse conteúdo e tentar extrair o que realmente importa. As análises, as conexões. Vamos passar pelos avanços de tecnologia, as mudanças na indústria, aqueles debates de regulação que sempre dão o que falar e, claro, onde o dinheiro está indo, os novos investimentos. A gente quer entender o que está mexendo o ponteiro na economia de baixo carbono, pelo menos segundo essa fonte, né? Então, vamos lá. O menu dessa semana está bem variado. Tem desde o potencial geológico para captura de carbono, a Alemanha surpreendendo na redução do carvão, até os números lá dos caminhões elétricos na China e o investimento forte do BNDES na economia verde. Semana cheia, hein? Começando então pela tecnologia, a newsletter destaca um artigo da Nature bem interessante. Ele traz uma estimativa sobre quanto carbono o planeta conseguiria armazenar no subsolo. Falam em, 1.460 gigatoneladas de CO2. Isso daria quase uns 30 anos das emissões globais de hoje. Parece muito, né? Mas tem um detalhe. Para chegar nesse potencial todo, seria algo lá para 2.200. Bem longe. E é interessante como a análise da newsletter interpreta isso, né? Ela reforça que a captura e armazenamento de carbono, o CCS, tem um papel estratégico, sim, mas, como você falou, com ressalvas bem importantes. A segurança e a eficácia dependem muito, muito mesmo da geologia local, para não ter vazamento, problema sísmico, essas coisas. E para o Brasil, isso é super relevante. A fonte indica que a gente tem formações geológicas consideradas seguras e tem uma possibilidade interessante de conectar o CCS com fontes biogênicas de CO2. Isso poderia ajudar bastante setores onde é mais difícil cortar a emissão, sabe? Entendi. E ainda nessa linha da velocidade das mudanças, a Alemanha, essa notícia chamou a atenção, né? Saiu na Folha. O país já bateu em 2025 a meta de reduzir o uso de carvão. Uma meta que era só para 2028. Foi uma antecipação e tanto. A matéria diz que isso veio da expansão forte de renováveis e de políticas energéticas mais robustas. Sim, e a newsletter aponta que essa aceleração alemã acaba pressionando outros países da Europa a correrem atrás também. Só que a análise faz questão de colocar em contexto, né? O plano completo de sair do carvão na Alemanha ainda vai até 2038, não é para já. E essa redução agora não veio só de eólica e solar, como pode parecer. Tem uma parcela importante aí de gás natural. Agora, principalmente GNL importado, né? E também eles estão comprando energia nuclear da França. Então, o cenário real é mais complexo, depende de outras fontes também. E que contraste, né, com a Espanha, que a Folha também noticiou. Lá, teve tanto sol gerando energia que o preço da eletricidade ficou negativo em alguns momentos de 2025. Mostra a força da transição, mas também os desafios, né? O que fazer com tanta energia? Exato. A newsletter usa justamente esse exemplo da Espanha para mostrar como é urgente desenvolver e colocar para funcionar soluções de armazenamento de energia. Esse é o próximo passo crítico, sabe? Para lidar com a intermitência do sol e do vento. E é um aprendizado que vale muito para o Brasil também, principalmente na geração distribuída. O sujeito instala lá os painéis solares, joga energia limpa na rede, a distribuidora tem que aceitar. Mas se não tiver consumo ou armazenamento na hora, o preço que pagam por essa energia cai lá embaixo. Fica claro que o armazenamento não é um desafio só do ONS, do Operador Nacional. É cada vez mais do produtor individual também. Isso conecta bem com outra transformação que está rolando, agora dentro da indústria mesmo. A reciclagem de carros. Está virando um negócio com um apelo ambiental forte. A Automotive Business mostrou empresas transformando sucata em matéria-prima de novo. Isso gera menos emissão, menos lixo e cria oportunidade na economia circular. Bem interessante. E a leitura que a newsletter faz disso é que é uma tendência estratégica para diminuir a pegada de carbono dos veículos no ciclo de vida inteiro. E mais, ela destaca que se o processo de descomissionamento, ou seja, a desmontagem planejada,
for bem feito, dá para agregar ainda mais valor aos materiais que são recuperados. Fecha o ciclo de um jeito mais eficiente. E ainda nos veículos, as oficinas. Essas estão passando por uma revolução, né? O Valor falou do desafio da graxa para o software. Os carros estão ficando tão digitais, tão conectados, que a manutenção agora exige outras habilidades, equipamento de diagnóstico super avançado e um modelo de negócio diferente para as oficinas. E conectando com a descarbonização, que é nosso foco, a análise que a gente recebeu indica que essa digitalização da manutenção ajuda sim. Indiretamente, mas ajuda. Processos mais eficientes podem otimizar o desempenho do carro, reduzir consumo, emissão e a própria manutenção fica mais eficiente. Mas o ponto-chave levantado precisa de muita requalificação profissional e investimento pesado das oficinas para dar conta dessa tecnologia toda. E a eletrificação está chegando forte até nos pesados. Eu fiquei bem impressionado com a notícia do Estradão. Caminhões elétricos já seriam 25% do mercado na China, 1/4 do mercado de pesados. É um número uau, coloca a China muito na frente nessa transição do transporte de carga, né? É um número que realmente chama a atenção. A análise da newsletter reconhece esse avanço, claro, mas coloca um contexto importante. A China domina a produção de baterias, né? Isso ajuda a diminuir a diferença de preço lá entre o caminhão elétrico e o a diesel. E para caminhão, para veículo comercial, o que manda é a conta fechar. Viabilidade econômica é tudo. Se operar o elétrico não for mais barato ou pelo menos igual, a adoção em massa não rola. Afeta a competitividade da transportadora. Por isso, a sugestão da análise vamos ficar de olho se esses 25% vão se manter, se vão crescer, para ver se é uma solução que ganha escala mesmo, ou se fica só em nichos com subsídio ou onde a economia já fecha. Mudando o modal, mas ainda no transporte. A Globo Rural trouxe um exemplo legal de logística mais verde. O uso de barcaças para levar parte da safra agrícola por hidrovia tirou uns 150 caminhões da estrada. Menos trânsito, menos custo e, claro, menos emissão. Esse exemplo é ótimo para ilustrar um ponto que a newsletter bate bastante. O potencial enorme e ainda pouco usado do transporte por rios no Brasil. Investir em hidrovia é visto como chave, não só para a logística do agro ficar mais competitiva porque movimenta muito volume, mas também como uma alavanca poderosa para reduzir as emissões do setor de transportes como um todo. Faz muito sentido. Agora, olhando para iniciativas mais regionais, de infraestrutura, a newsletter trouxe uma de Roraima que parece ser bem impactante. Segundo o Valor, o Estado está na reta final para se conectar ao Sistema Interligado Nacional, o SIN, até o fim de 2025. Vai sair do isolamento elétrico. Isso significa poder desligar as termoelétricas a diesel lá, que são caras e poluem pra caramba. A newsletter vê essa integração como um marco estratégico para a região norte inteira. Os benefícios são vários, segundo a análise. Mais segurança energética, uma redução brutal de emissões e de custo com combustível fóssil e abre porta para mais desenvolvimento econômico lá, tipo indústrias que precisam de mais energia. É visto como um passo transformador mesmo para Roraima. E olhando aqui para os nossos vizinhos, um grupo lá na Argentina anunciou um investimento grande, 400 milhões de dólares, para produzir a Sprinter elétrica lá. O Estradão disse que o foco é o mercado regional de utilitários sustentáveis. A nossa fonte analisa que isso pode sim aumentar a competitividade da região nesse segmento de comerciais leves elétricos. Mas, de novo, vem a pergunta-chave que sempre surge. Essa Sprinter elétrica vai ser economicamente viável para o comprador? Para o operador no dia a dia? Ou vai ficar mais restrita a nichos ou para a empresa que quer melhorar a imagem? A resposta para isso vai dizer o alcance real desse investimento todo. Entrando agora no mundo das biosoluções do agro. A Globo Rural falou de planos para expandir o dendê, a palma de óleo, lá no Pará, mas usando sistemas agroflorestais. A ideia é produzir de forma mais sustentável, sabe? Reduzir pressão na floresta nativa, gerar renda. A análise que a gente tem aqui vê potencial nisso sim, para tentar equilibrar a produção agrícola com a conservação. Só que faz uma ressalva muito importante. Para dar certo, precisa de monitoramento. Bem rigoroso,
transparente, tem que garantir que os benefícios para o meio ambiente, para a sociedade, realmente aconteçam e que não apareçam problemas depois. Isso conecta com aquele debate quente dos biocombustíveis, né? Em São Paulo, o Automotive Business noticiou o começo dos testes com ônibus a biometano, aquele gás renovável que vem de lixo orgânico, de aterro, uma aposta para limpar o ar da cidade. O que a análise da newsletter acha fascinante aí é que isso abre uma frente nova e bem promissora para descarbonizar o transporte público. Mas, ao mesmo tempo, a análise dá uma cutucada. Isso podia ter começado bem antes. Uma lei antiga lá em São Paulo acabou, na prática, impedindo usar o biometano assim. E a newsletter usa esse caso para reforçar como é importante ter leis e regras baseadas em técnica, em dados, e que sejam neutras tecnologicamente. Ou seja, regras que não escolham uma tecnologia A ou B de antemão, mas que deixem as melhores soluções competirem pelo mérito técnico e econômico, sem paixão ideológica, sabe? E nessa mesma linha, o Portal do Agronegócio disse que as entidades do setor estão pedindo para regulamentar um certificado de garantia de origem para o biometano, para dar mais segurança, mais rastreabilidade para esse biocombustível. Segundo a análise, essa regulamentação é vista como essencial. Ter certificados confiáveis é chave para conseguir vender o biometano brasileiro lá fora, porque os mercados internacionais exigem cada vez mais prova de sustentabilidade. E também para atrair mais investimento para produzir mais biometano aqui. Mas nem tudo são flores para os biocombustíveis, né? A Folha trouxe que a exclusão do biodiesel de um leilão de energia frustrou um investimento de 500 milhões de reais de uma empresa, a Binatural. O setor ficou reclamando de insegurança regulatória. Com razão, parece. Aqui a análise da newsletter soa um alerta mesmo. Essa instabilidade nas regras do jogo é um risco real para a expansão dos biocombustíveis no Brasil e pode atrapalhar a gente a cumprir nossas metas de descarbonização. A recomendação que a fonte repete é: foco na neutralidade tecnológica nas políticas de energia. Deixar as opções renováveis, etanol, biodiesel, biometano, eletricidade renovável, competirem de forma justa, para que as mais eficientes e competitivas ganhem escala mais rápido. E como um contraponto internacional interessante, o jornal Cana noticiou que um estado importante dos Estados Unidos está quase oficializando a gasolina com 15% de etanol, a E15. A interpretação da newsletter é que isso mostra um reforço do papel do etanol lá nos Estados Unidos. E se o etanol ganha mais espaço lá, isso pode abrir janelas de oportunidade para o Brasil, para fortalecer parcerias, talvez até exportar mais o nosso etanol para eles. Chegando no nosso último bloco aqui, vamos ver alguns sinais que podem parecer meio contraditórios, misturando sustentabilidade, competitividade e política pública. O Valor trouxe um dado que preocupa. O desmatamento na Amazônia parece que voltou a subir em 2025, reverteu a queda do ano anterior. E isso num momento super delicado, com o Brasil se preparando para sediar a COP30, né? E se a gente conecta isso com o cenário geral, a análise que temos aqui aponta que esse retrocesso é muito ruim para a credibilidade do Brasil lá fora. Justo quando o país quer ser líder ambiental, desenvolver mercado de carbono, a recomendação é clara. Tem que fortalecer urgente o controle do desmatamento ilegal, mas também precisa avançar em regras que ajudem a conter o desmatamento legal, buscando um jeito de conciliar melhor a produção com a conservação. Por outro lado, e talvez mostrando como a Amazônia é complexa, a Globo Rural destacou que a bioeconomia lá, usar a biodiversidade de forma sustentável, ganhou força, ganhou novos mercados, impulsionada pela própria COP30 que vai acontecer lá. Isso fortalece a pauta socioambiental. Exato. E a análise reconhece o potencial gigantesco da bioeconomia como um diferencial competitivo único para o Brasil. Só que pondera. Para essa agenda dar certo de verdade, precisa conseguir escalar essas iniciativas de um jeito sustentável. E, tão importante quanto, construir e manter a credibilidade internacional desses produtos. A confiança do mercado é fundamental. Sem ela, não tem mercado premium. E falando em escala, o Estadão trouxe um número impressionante da nossa agricultura. O Brasil colheu, já em 2025, um volume de grãos que só era esperado para 2029, um salto enorme.
fruto de tecnologia, produtividade. A análise ressalta que esse avanço espetacular na produção agrícola aumenta ainda mais a pressão por investimento em logística, né? Porto, ferrovia, hidrovia, precisa escoar essa safra recorde com eficiência. Isso consolida o Brasil como potência agrícola, claro, mas a newsletter também sugere olhar para toda essa biomassa com outros olhos, pensar no potencial para gerar bioenergia, por exemplo. E na indústria, estão surgindo ferramentas novas de sustentabilidade. O Estadão falou de uma siderúrgica alemã que lançou um rótulo pioneiro para o aço verde. Ele permite rastrear as emissões da produção e provar que a energia usada foi renovável. A visão da newsletter sobre isso é que é um fator de diferenciação competitiva que pode ganhar muita força, poder rastrear e comprovar a pegada de carbono do aço pode mudar os padrões de compra em setores que usam muito aço, tipo automotivo, construção, cria vantagem para quem produzir de forma mais limpa. É uma tendência forte. E para viabilizar muito disso, precisa de dinheiro, né? Financiamento. Aí o BNDES anunciou um edital pesado, 18 bilhões, para selecionar fundos de investimento focados em economia verde. A ideia é jogar dinheiro para impulsionar projetos sustentáveis no país. A análise explica a lógica por trás disso. Usar fundos de investimento ajuda a ampliar a escala do financiamento climático e, principalmente, atrai dinheiro privado para complementar o público. Como tem várias rotas tecnológicas para descarbonizar, o acesso a capital com condição boa muitas vezes é o gargalo, né? Mais dinheiro disponível melhora a viabilidade econômica, o famoso business case desses projetos verdes. E para fechar os destaques da newsletter, um debate que pegou fogo lá no Summit ESG, segundo o Estadão. A discussão sobre taxar carbono de produto importado da China. Uma ideia que reflete pressão internacional por um comércio mais justo e verde. A newsletter alerta que implementar uma medida dessas, seja aqui ou em outros mercados grandes, pode redesenhar as cadeias globais de produção e impactar direto a competitividade de vários setores aqui no Brasil. Fazem até um paralelo com o CBAM, aquele mecanismo de ajuste de carbono da União Europeia. A leitura é que, conforme mais lugares criam um mercado de carbono e colocam preço na emissão, é natural que surjam mecanismos para tentar nivelar o campo de jogo com quem importa de lugares sem essa precificação. É uma questão complexa. Ufa! E com isso a gente fecha essa análise bem detalhada da newsletter Descarbonização Competitiva desta semana, a edição número 17. Foi uma viagem e tanto, né? Passamos por tecnologia como o CCS, a dinâmica da transição na Europa, as mudanças na indústria automotiva, na logística. Falamos dos desafios e oportunidades da bioeconomia, da novela da regulação de biocombustível, dos grandes investimentos verdes e desses debates sobre comércio e clima. Bastante coisa. E fica muito claro como alguns temas são recorrentes, né? A urgência do armazenamento de energia, a busca por regra do jogo mais estável, previsível, a importância da neutralidade tecnológica para não travar a inovação e esse dilema constante de equilibrar competitividade com sustentabilidade. Exatamente. E talvez um ponto para a gente pensar que amarra várias dessas coisas que a gente falou. A gente tem safra recorde pressionando a logística, ao mesmo tempo a bioeconomia na Amazônia tentando ganhar escala e novas soluções de transporte sustentável, como hidrovia, eletrificação, tentando avançar. Diante disso tudo, qual seria o ponto de equilíbrio ideal, sabe? Entre continuar expandindo nossa potência agrícola, que é vital para o país, e garantir que a infraestrutura e as práticas sustentáveis acompanhem esse ritmo forte, sem a gente perder os ganhos ambientais ou a competitividade do Brasil no longo prazo. É uma equação difícil. Uma pergunta muito boa e fundamental. Com certeza vai continuar no nosso radar por aqui. Agradecemos muito a companhia de todos nessa exploração dos destaques da descarbonização e competitividade e voltamos na próxima semana com a análise da edição seguinte da newsletter Descarbonização Competitiva. Até lá! Siga o nosso canal, curta, comente e compartilhe o vídeo para que ele possa chegar a mais pessoas. Siga o nosso canal, curta, comente e compartilhe o vídeo para que ele possa chegar a mais pessoas.